Muito boa tarde a todos. Nestas conferências de 2024 da Comissão Portuguesa de História Militar, vamos começar exatamente com uma conferência que foi Prémio Temudo Barata, do José Manuel Sarmento de Beiros, Entre a Memória e o Esquecimento. É o tema da obra, de uma das obras vencedoras e publicadas, e o autor é o Fernando da Rocha Ribeiro. O Fernando Ribeiro, que nasceu em Fânceres, em Gondomar, num ano da graça importantíssimo, de 1962, que é o meu. É tenente-coronel da Força Aérea na situação da reforma, tendo desempenhado funções na área pessoal, nomeadamente administração de recursos humanos, Estado-Maior, pessoal, formação e instrução, justiça e disciplina. Com um mestrado em História Militar e um doutoramento em História, área de especialização em História Contemporânea pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, está ligado como investigador ao Grupo de História Militar do Centro de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Esta tese de doutoramento, aqui resumida em livro para o público em geral, uma edição Colibri, com o apoio da Comissão Portuguesa de História Militar, posso dizê-lo, porque ali, também como membro do júri, é uma tese muitíssimo interessante, na perspectiva em que é a única que nós temos no âmbito do programa Temudo Barata, que retrata a vida de um militar, simultaneamente político. Não é uma biografia, é muito mais do que isso, levou a investigação apurada e importantíssima para a historiografia e levou a uma análise muito importante de uma figura que foi um herói e que simultaneamente depois foi esquecido como político. E, portanto, eu passo com todo o prazer a palavra ao autor, neste caso o Fernando Ribeiro, que vai usar a tela. E peço desculpa, esta parte não estava prevista, dos telefonemas em direto. E depois, no final, teremos então a parte de perguntas, e importante porque vamos ter depois a gravação no YouTube da Comissão Portuguesa de História Militar, onde, noutra hora, certamente mais agradável, poderão assistir a esta conferência. Esta é uma hora complicada, por questões de agenda teve que ser às 15 horas. Nós sabemos que esta hora os seus professores são normalmente o nosso público, designadamente as pessoas do ensino básico e secundário, em associação com a Associação Portuguesa, neste caso com a Associação dos Professores de História, não é possível, é uma hora difícil, certamente que nos verão depois a outra hora. Muito obrigado mais uma vez. Fernando Ribeiro, a palavra é sua. Eu gostaria, primeiro de tudo, cumprimentar a Comissão Portuguesa de História Militar pela possibilidade que me atribuiu na pessoa do Sr. General Vieira Borges, como é evidente, e agradecer também de alguma forma, essa abertura para se conseguir falar de um tema que é importantíssimo relativamente a um homem da aeronáutica em Portugal. Pois agradecer também o apoio prestado pelo Dr. Jorge Rocha, que sempre, em todas as situações, apoiou durante este período todo que culmina hoje nesta conferência, mas já vem de alguns anos atrás. Gostaria também, igualmente, de cumprimentar todos os que estão a assistir a esta conferência e cumprimentar depois e também aquelas pessoas que remotamente poderão vir a assistir e a tentar perceber alguns dados sobre José Manuel Sarmento Beiros, coronel da Força Aérea. Encontra-se aqui três significados diferentes. Encontra-se a assinatura, encontra-se o significado da assinatura de uma pessoa que teve história, que teve assinatura na história aeronáutica em Portugal e que, de um lado, tem a memória, tem o aspecto novo de tudo o que ele fez como piloto aviador, novo, e, por outro lado, tem uma fotografia já de um senhor já em fim de vida, dos anos 70. Ele faleceu em 1974, em junho de 74, e, portanto, já numa fase de apagamento, esquecimento, que politicamente foi motivado, atendendo todo um conjunto de circunstâncias que eu irei tentar falar um pouco mais à frente. Aproveito
para referir que, neste momento, estão a iniciar um conjunto de comemorações relativas ao centenário da viagem de Portugal a Macau. Esta imagem que temos agora aqui presente faz uma referência a várias coisas. Primeiro, ao trajeto desde Vila Nova de Mil Fontes até o tal zona de aterragem forçada na China, num cemitério. Faz também referência ao de Havilland 9A, que foi o segundo avião que, através de uma subscrição, melhor, o primeiro foi subscrição, este de Havilland foi o Estado português que se disponibilizou para pagar o avião e fez a segunda parte entre Lahore e a China, depois de ter sobrevoado Macau. E depois uma fotografia muito feliz, já no regresso da tripulação a Portugal, do Brito Pais, do Sarmento Beiros e do Cífica Duarte, o diretor da aeronáutica da época, que estão a ladear o Gago Coutinho, uma referência para Sarmento Beiros, que está precisamente à frente do também Manuel Gouveia, do mecânico que se vê atrás, a olhar para a esquerda. Bem, isto porquê? Porque é importante referir, e estamos numa situação muito, muito importante, o centenário agora de Portugal a Macau, como irá acontecer em 2027, com o centenário da tentativa da viagem de circunnavegação, que depois se transformou em pouco. Foi só a viagem noturna de uma só vez entre, na altura, Guiné portuguesa e a ilha de Fernando de Noronha, numa viagem de 18 horas. Portanto, há todo o interesse em que se volte a recuperar esta memória e retirar do esquecimento tudo que foi o desempenho, neste caso, de uma tripulação, mas onde se incluía Sarmento Beiros e tudo o resto que Sarmento Beiros fez desde que entrou para a aeronáutica em 1916. O que é interessante perceber no Sarmento Beiros? É que o Sarmento Beiros não é exclusivamente e único o piloto aviador que nós conhecemos das viagens. Ele fala bastante sobre várias facetas. Aliás, ele teve um cuidado de escrever bastante. Escreveu de uma forma diarística as viagens, tanto de Portugal a Macau como Asas que Naufragam. E, para além disso, escreveu bastantes artigos no Diário Popular, que foram uma referência, embora eu pense que alguns artigos, atendendo à censura da época, foram escritos de uma forma muito especial, onde passaram alguma informação e alguma dela não na primeira pessoa, mas na terceira pessoa, inventando ou trazendo histórias verdadeiras atribuídas, como por exemplo o problema dele de saúde no Aljube, e depois quando ele tem que passar para a penitenciária. Mas isso a gente lá chegará. Muito rapidamente, depois de ter nascido em Lisboa, ter o irmão como referência na Academia do Porto, que foi o primeiro doutorado na Universidade do Porto. Ele entrou para o Colégio Militar, o 36, como está aqui esta referência, e nessa ocasião, em 1903, ele entrou como aluno porcionista. Isto, porcionista, significa que ele estava lá, mas pagava uma parte, uma porção do valor do que custava ao Estado. O irmão também, passado 2 anos, foi também para o Colégio Militar. Depois temos uma ideia do republicano. O Sarmento Beiros é um arraigado republicano. Ele diz que, mesmo sendo filho de um monárquico, ele era filho do major José de Beiros, que foi comandante do Regimento de Artilharia da Serra do Pilar, sendo ele o pai um arraigado republicano, monárquico, ele sempre foi um republicano com muita intencionalidade. E isso depois reflete-se em tudo o resto que se vai passar à frente, mesmo na parte de Ceareiro, quando integra primeiro como publicar vários
artigos na Seara Nova e depois estando já mesmo na direção da Seara Nova. É, de facto, uma referência ao militar aviador, que faz um conjunto de coisas que naquela altura eram consideradas fora do comum. Não sei se iremos também falar isso um bocadinho mais à frente, se terá sido ele o primeiro aviador que fez o primeiro voo noturno em Portugal, mas se não foi o primeiro, foi dos primeiros, também foi a descrição desse voo está muito bem documentada, tanto no Diário Popular como na revista aeronáutica do Aeroclube Portugal. Depois temos os raids de Macau e de circunnavegação e um conjunto de outras situações que são, embora não sejam acessórias, mas são secundárias, a parte de maçom, a parte de metapsiquismo, da teosofia e do idealismo, que serviram de suporte a todo o seu desenvolvimento pessoal, político, revolucionário, mesmo metapsíquico. Isto foi importantíssimo para o desenvolvimento de toda a sua vida e que se refletiu num conjunto de fatores que ele vem a manifestar. O esquecimento político, nós iremos analisar em tese as fases em que aconteceram, mas podemos dizer que o esquecimento político tem uma intenção clara, que é afastar alguém que não é partidário da ditadura, que tinha sido implantada em 1926, e, por outro lado, esse esquecimento político abafou tudo que de bom tinha sido feito antes. Mas é curioso, tem aqui 2 ou 3 citações, aquela mais corriqueira que nós conhecemos, que quem não aparece esquece. Mas eu acho que esta aqui do José Saramago acho que está muito boa e que diz que o que extingue a vida e os seus sinais não é a morte, é precisamente o esquecimento. E claro que politicamente, quem estava na altura na condução da política de Portugal sabe isso perfeitamente e, portanto, o esquecimento é importante para tentar apagar tudo o que este homem estava a tentar fazer contra, primeiro, a ditadura militar e depois o Estado Novo. É curioso também esta de um senhor austríaco, Patrick Münfeld, que diz que quem não é visto não é lembrado e quem não é lembrado acaba sempre esquecido. Portanto, o princípio é todo o mesmo e há toda a intencionalidade de esquecer para criar ou deixar de haver um facto político que foi o reviralho que aconteceu nas décadas de finais de 20, 30 e 40. Embora já da década de 30 para 40 já está muito esbatida também em relação à sua capacidade. Mas falando da parte do militar, do Sarmento Beiros militar, temos aqui esta fotografia à esquerda que está feliz, que é uma fotografia icónica da aeronáutica em Portugal. Este reflete o primeiro curso de aeronáutica realizado em Vila Nova da Rainha, onde se vê um conjunto de alunos, está identificado o Sarmento Beiros e sentados, os 3 à frente, está o António Caseiro, está o Sacador Cabral e está o Falcão. Peço desculpa se não tenho certeza das nomes, mas não interessa. São 3 instrutores que eram do primeiro curso de aeronáutica em Portugal, que foi frequentado no estrangeiro, em que depois serviram eles como instrutores do curso que se iniciou em Vila Nova da Rainha. O Sarmento Beiros, depois dessa parte desse curso, foi brevetado. Brevetado teve o brevê número 2, atribuído pelo Aeroclube de Portugal. O Aeroclube de Portugal, que nasceu antes da aeronáutica, em 11 de dezembro de 1909, e era a entidade em Portugal relacionada com a aeronáutica internacional que, de alguma forma, geria o que havia em termos de aeroestação e depois, quando começaram a aparecer os primeiros aviões, mesmo na aeronáutica, era feita esta gestão pelo Aeroclube de Portugal. Entretanto, surge a Grande Guerra e Portugal envia o Corpo Expedicionário Português para a França. Já o tinha enviado militares
às colónias em Moçambique e em Angola, e Sarmento Beiros vai para Chartres, onde faz um curso, onde é brevetado em termos militares, e a partir daí junta, de facto, o brevet número 2, atribuído pelo Aeroclube de Portugal, ao brevet militar, que de facto lhe é concedido em França. De Chartres, ele vai para Chartres-Tourcoing, onde continua o desenvolvimento, depois segue para Avord, e depois acontece uma coisa muito curiosa na situação política de Portugal, que é o citronismo, e por razões várias, Portugal acaba por não conseguir ter os aviões que pensava que ia conseguir de Inglaterra, e politicamente o governo de Sidónio manda regressar todos os militares da área da aeronáutica a Portugal. Sarmento Beiros não concorda, faz inclusive um artigo num jornal, que é um jornal muito afeiçoado ao regime sionista da época, e acaba por contactos específicos que ele tinha dentro da questão política, acaba por conseguir ficar até ao fim da guerra, mas aí não em funções de aeronáutica, mas em funções de engenharia, que era a formação básica dele da Escola de Guerra. E, portanto, ele, quando regressa, vem para o Grupo de Esquadrilhas de Aviação da República, na Amadora, onde a partir daí consegue desenvolver um conjunto de desempenhos aeronáuticos em Portugal que irá conduzir às tais viagens ou raids internacionais que ele acabou por fazer. Embora ele não goste muito da expressão raids, ele diz claramente que seriam viagens aéreas e que não gostava que lhe chamassem raids. Mas, de qualquer forma, está associado uma coisa à outra. Gostava também de falar ainda do homem que faz este desenvolvimento aeronáutico em Portugal. Ele acaba com alguns laivos de quase, sei lá, de brincadeira, que não é brincadeira, é um assunto sério, mas que ele consegue pegar num avião e faz a tal viagem até Viana do Castelo. Ele que vai buscar um avião a Vila Nova da Rainha, voa na Amadora, e depois, quando vai para devolver o avião, para repor o avião em Vila Nova da Rainha, acha que estava a bom tempo, vamos continuar. Então acaba por fazer entroncamento, Coimbra, com peripécias pelo meio muito sui generis, vai para o Porto, vai para Viana do Castelo, e quando chega a Viana do Castelo, ele imagina que iria fazer um voo direto com o Farman para aterrar em Mafra. Só que acontece um acidente à descolagem e ele parte o avião todo e, portanto, ele regressa a Lisboa, mas de comboio. E isto não caiu muito bem. Mas isto foi em 1919, em agosto de 1919. Em 1920 está aqui também identificado o Cavaleiro Negro, o Breguet 14, em que, em conjunto com o Brito Pais, ele tenta fazer a primeira viagem de Lisboa à Madeira. Também não corre bem, porque as condições estão muito más na Madeira, com o nevoeiro, e eles têm que voltar para trás. O que é que vão fazer? Vão para o Norte da África, vamos regressar a Lisboa. Tudo estava tão mal que eles acabaram mesmo com falta de combustível e tiveram que amarar junto ao navio que estava a passar perto. É curioso que, mais uma vez, o Sarmento Beiros, e eu refiro isso no livro, ele tem pelo menos 7 situações de perigo de vida e ele consegue, de uma forma muito ligeira, consegue fugir à situação pior, de morte, e consegue sempre resolver essa situação. O voo noturno, que eu falei agora um pouco, eu não sei se terá sido o primeiro aviador a fazer um voo noturno. Ele refere vários voos noturnos que fez na Amadora. Este está identificado de 25 de janeiro de 1921. Ele é, para além de identificado o voo, é explicado em pormenor próprio Sarmento Beiros, num Breguet, anda sensivelmente de Escola da Amadora, vai a Cascais, vem até à zona que nós iríamos agora identificar como a zona da Expo, voltou a Cascais e ao fim de algum tempo aterrou ainda de noite. As condições eram muito más,
para aterrar ou para descolar naquela altura sem identificação das pistas, que não existem agora, muito menos com falta de instrumentos de orientação nos aviões. Portanto, isto também foi qualquer coisa de anormal em termos do desempenho e da iniciativa do Sarmento de Vejo. Muito rapidamente também gostava de falar aqui nas tais viagens primeiro de Portugal a Macau, de 1924, e depois do Argos, de uma tentativa da viagem de circunnavegação, o que se transformou numa travessia aérea noturna do Atlântico Sul durante um período de 18 horas, que mesmo esse foi qualquer coisa de extraordinário para a época. A primeira viagem, com a tripulação do Brito Pais, que era o chefe de missão, e com o Manuel Gouveia como mecânico, está muito bem identificada no livro de Portugal a Macau, num sentido também, com um sentido diarístico, percebendo-se o que é que ele preparou, o que é que foi feito antes e depois, durante toda a viagem, com pormenores pormenores muito interessantes de determinados sítios, como é que eram recebidos, a parte de mecânica, quem é que os apoiou, em termos diplomáticos, quem era o representante, quem é que os apoiou bastante ou não. Gostava também de dizer o seguinte: o Breguet 16, Pátria, que saiu de Vila Nova de Mil Fontes, teve uma comparticipação pública, portanto, surgiu ou foi comprado com uma comparticipação pública. O de Havilland foi o Estado que assumiu todo o interesse aeronáutico para que fosse feita a viagem até Macau. Eu gostava também de dizer o seguinte: esta segunda viagem do Argos, ou melhor, a segunda viagem do Sarmento de Bagos, já tem digamos, uma conformação diferente, quando o objetivo era claramente fazer uma viagem de circunnavegação. Essa ideia não era do Sarmento de Bagos, e ele assume claramente, era uma ideia do Sacador Cabral, que, por razões que se sabe, a morte do Sacador Cabral no Mar do Norte não foi possível, pelo menos, preparar, mas o Sarmento de Bagos, que era já neste caso o chefe de missão, levou com ele o Jorge Castilho e o Manuel Gouveia. Também sobre esta tripulação no avião no Argos, teriam um segundo piloto. Inicialmente foi o comandante Cabral, José Cabral, da Marinha, especialista em hidroaviões, mas que acabou por várias questões que se relacionavam com o relacionamento da instituição marinha com a instituição aeronáutica e algumas dúvidas sobre se haveria a possibilidade real desta viagem acontecer ou ter sucesso. Ele retirou-se. Depois foi o capitão Duval, Portugal, que acabou por fazer parte da viagem até à Guiné, mas depois, como eles não conseguiam descolar com o Argos, ele acabou por sugerir ficar de fora da tripulação e só foram estes 3 elementos até ao Brasil. Portanto, a importância do homem aviador da época, com a ajuda de Brito Pais e depois com Jorge Castilho, navegador, que fez um trabalho excepcional com base em material que já tinha sido utilizado por Gago Coutinho, em termos de navegação, mas com as pequenas alterações que foram formuladas pelo Jorge Castilho e que foram executadas na Alemanha, em Hamburgo. O literato, a importância do literato, a importância da escrita, a importância da poesia e da escrita tanto do relatório diarístico no Portugal a Macau e Asas que Naufragam, mas também, por exemplo, no livro Trajetórias, onde ele escreve na terceira pessoa sobre a sua ida, de Sarmento de Bagos, no fim da revolta de 1928,
sobre o seu trajeto entre Alverca, Tancos, o Alentejo Interior e até chegar a Paris, a juntar-se a um conjunto de amigos que ele tinha em Paris, que faziam parte daquilo que se denominou a Liga de Paris, e que esteve lá 28, 29 esteve na Indochina e regressou a Portugal em 1930. A Sinfonia do Vento é o primeiro livro que ele publica, tem a ver diretamente com poesia, e o dinheiro que ele recuperou da venda deste livro serviu também para a compra do Pátria. Portanto, foi mais alguma coisa a juntar ao valor da subscrição pública. Por exemplo, teve vários militares, inclusive os jornais, o Diário de Lisboa, o Século, o Diário de Notícias, iam reportando diariamente o valor que se ia acumulando, que serviu depois tanto para pagar isto como depois apoiar a viagem, já que o apoio do Estado em relação a esta missão de Portugal a Macau não foi, se calhar, a mais desejada, tanto pela tripulação de Sarmento Beiros de Brito Pais e Manuel Gouveia. Escreveu também alguns livros técnicos, tenho aqui o Manual de Aviação, mas também escreveu no Brasil um sobre motores, que seria importante, ele que era da área da engenharia. Ele fez as viagens de 24, de 27, regressou em 1927, do Brasil foi também, começou a haver uma subscrição para comprar um avião maior, de modo a que ele conseguisse, de facto, aquilo que não conseguiu em 27, e que seria um valor bem substancial para comprar um avião com melhores capacidades, para fazer depois a travessia do Pacífico. Só que por várias razões, esse dinheiro acabou por ser dividido por três: pelo Castilho, por Gouveia e por Sarmento Beiros. O Castilho não quis assumir mais nenhuma ação aeronáutica, e tanto Sarmento Beiros como Manuel Gouveia acabam por ir para a França, arranjam um Poté 32, mas depois têm um acidente e regressam a Paris com o avião, no sul de França. Trazem depois um Poté 25 e têm um acidente na zona de Burgos. O Manuel Gouveia ficou em muito mau estado, mesmo em perigo de vida. E, portanto, isto, digamos que foi quase o fim, em termos das ideias de viagens internacionais, porque o Sarmento Beiros tinha a ideia de fazer uma viagem à Ásia, novamente, com um outro tipo de avião, que seria um Poté. Acabou por não acontecer. Ao mesmo tempo, a situação política em Portugal estava muito instável. Estamos na Primeira República, havia um conjunto de situações que estavam em grande congestão, e o que é que acontece? Quando se dá o 28 de maio de 1926, cria-se um conjunto de movimentos que depois se conseguiu chamar, ou se convencionou chamar reviralho, e a ideia era tentar alterar a situação política decorrente do 28 de maio de 1926. Existem 3 ou 4 referências a esta parte do reviralho. A primeira, o movimento de 3 a 9 de fevereiro de 1927, essencialmente no Porto. De 7 a 9 de fevereiro foi em Lisboa, mas a zona, para quem conhece o Porto, a zona da Batalha, tornou-se quase uma zona de guerra. Por um lado haviam aí os apoiantes do movimento de fevereiro de 27, do outro lado do rio, na Serra do Pilar, tinha um conjunto de forças que eram, na altura, apoiantes da ditadura, do regime da ditadura da altura, e, portanto, houve batalhas ferozes de artilharia entre as duas partes, e a cidade daquele local, da zona da batalha, ficou em muito mau estado. Isso foi a primeira, digamos, estrutura de combate contra o regime de saída de 1926. Depois há a Revolta do Castelo, de 20 de julho de 1928, onde Sarmento Beiros já entra,
Depois há aqui um compasso de espera e o golpe da Madeira de 1931 surge de uma situação que não tem a ver com questões políticas, tem a ver com questões económicas e com problemas económicos existentes lá na Madeira, mas que depois um conjunto de militares que lá estavam desterrados, o general Sousa Dias e por aí fora, juntaram-se a uma instabilidade que se transformou de económica em política e mesmo este golpe da Madeira depois extravasou, foi para os Açores, a Guiné e Santo Tomé. E depois há o movimento revolucionário de 26 de agosto de 1931, igualmente dirigido por Sarmento Beiros, também, no chamado Comitê Militar, bastante importante e terá sido, digamos, o principal e último movimento com força para a tentativa de derrubar o governo na altura da ditadura também. Estas três fotografias têm um sentido, primeiro, para definir a tentativa do golpe de Castelo e depois o movimento revolucionário de 26 de agosto de 1931, onde tanto um como o outro, Sarmento Beiros, teve uma ação muito importante. Os aviões que se encontram aqui à direita são aviões que pertenciam à Alverca e é importante dizer que quando a situação se tornou, nesta altura, crítica em termos do confronto das forças, Almada estava a bombardear algumas zonas de Lisboa. O que está escrito numa declaração manuscrita e assinada por Sarmento Beiros, ele diz que quando chegou a Alverca, percebeu que a unidade estava em revolta e, portanto, a partir dali ele assumiu que todos os aviões que saíram para bombardear várias zonas de Lisboa foram com ordem dele. Isso existe, esse documento existe e está manuscrito por Sarmento Beiros. É evidente que houve um conjunto de situações que não correram bem, que, por exemplo, na zona de Almada morreram várias pessoas, inclusive crianças, isso causou muito mal-estar em termos públicos, para além de mais de 50 pessoas que morreram nos confrontos do 26 de agosto de 1931. Portanto, tanto num caso como no outro, Sarmento Beiros foi um dos responsáveis do chamado Comitê Militar, que tentou que tivesse sucesso tanto o movimento revolucionário como o outro. Em 1928, depois da revolta de Castelo, Sarmento Beiros, durante a madrugada, com Breguet 14 vai para Tancos, em Tancos fica 2 dias e depois vai para Paris. Faz uma viagem com alguns aspectos recambolescos, mas consegue chegar a Paris e fica lá em 1928. Em 1929, ele tem a possibilidade de ir para a Indochina, com um contrato para transformar um avião Poté, de um general da altura daquela área geográfica da China, e portanto ele fica durante o ano 1929 na Indochina. Regressa, ele diz que em maio de 1930 ele regressa a Portugal, entra por Arbós. Arbós é uma terra ali na zona raiana, em frente a Melgaço, e portanto o Minho era uma zona mais estreita nessa altura, onde eles passavam facilmente e havia de alguma forma a possibilidade de eles terem o apoio da Guarda Fiscal relacionada com a situação dos republicanos, e eles tinham esse apoio e, portanto, entravam facilmente em Portugal e saíam quando necessário para ter reuniões na Galiza. De qualquer das formas, em 1930 ele colabora
em preparação de vários golpes que depois só se vão a materializar, ou poderiam materializar, em 1933. Nos registros da PIDE há uma quantidade alargada de informação sobre o que é que ele fez durante este período em Portugal, onde é que ele supostamente teria estado, como é que ele vestia, inclusive falava, está lá escrito que ele se trajou de senhora algumas vezes para passar despercebido, mas que ele tinha um conjunto de contactos na zona, essencialmente de Lisboa e à volta de Lisboa, e que iria, de alguma forma, ter essa possibilidade ou tentar fazer mais golpes militares que os outros, tanto de 28 como de 31, tinham fracassado. De qualquer das formas, em 1933, ele é capturado. É uma história muito curiosa, porque é escrita no jornal República a forma como ele é capturado. Ele esteve no Hotel Ritz, um Ritz ali na zona de Alcântara, e a polícia PVDE sabia que ele estava lá e tentou entrar no hotel. É coisa curiosa porque ele consegue fugir junto com o guarda-costas dele, um homem da Marinha, mas deixa lá um jornal que foi utilizado para o capturar a seguir. O que é que tinha esse jornal? Tinha 3 referências a 3 casas para alugar. E a PVDE, através daí, conseguiu passar 2 dias e ir às 3 casas, à meia da noite, e ele estava numa delas, de facto, que era aquela que ele, de facto, tinha alugado, na Rua da Padaria, ali junto à sede de Lisboa. Ele é levado para a prisão do Aljube, fica, portanto, em 21 de novembro de 33. Em 34, depois de vários interrogatórios, ele é julgado no Tribunal Militar Especial de Lisboa, que reúne na Trafaria. Esta imagem que está aqui à direita, vê-se o Sarmento Peiros olhar para trás, e de facto ele e várias outras pessoas estão ali a ser julgadas. E no fim, depois de um conjunto de questões processuais, ele é julgado no dia 2, no dia 9 ele através do advogado, faz um conjunto de reclamações ao que estava, ou que tinha sido decidido, mas no mesmo dia é confirmado que ele é condenado a 7 anos de desterro sem prisão efetiva no destino e perde de direitos cívicos por 10 anos e paga 1000 escudos na altura. Foi também uma das condições que lhe foi atribuída pelo Tribunal Militar Especial de Lisboa. Depois, é preciso perceber que em 1934, quando é julgado em junho, ele está em muito más condições de saúde no Aljube e pede para ser transferido para a penitenciária, onde de facto foi, de alguma forma, melhor tratado. Há uma história por trás também que é descrita por Sarmento Beiros e que eu confirmei com a família. E é o seguinte: o irmão Rodrigo Sarmento Beiros era representante na Câmara Corporativa da parte dos engenheiros e tinha como amigo pessoal um médico chamado Polido Valente, que nós conhecemos pelo menos do nome do hospital. Também era um opositor, neste caso, ao Estado Novo. E o que é que acontece nesta ocasião? O Rodrigo Sarmento Beiros consegue levar o amigo Polido Valente ao Aljube e percebe que o Sarmento Beiros estava a ser drogado ou tinha a atribuir medicamentos para um problema que ele iria, a muito curto prazo, morrer, muito simplesmente. Ele consegue tirá-lo de lá e ir para a penitenciária e, desta forma, conseguir ser, de alguma forma, melhor tratado. Entretanto, estamos em, sensivelmente, setembro, a PVDE percebe que existe qualquer coisa por trás para o tentar tirar da penitenciária, para fazer um golpe para o tirar da penitenciária, e pega no Sarmento Beiros e envia-o ao Forte de São João Batista, em Angra do Heroísmo. Ele fica lá até dezembro, em dezembro consegue regressar a Lisboa novamente, continua na penitenciária, e em abril de 1935, ele e a família, portanto ele, a senhora que vive com ele, a dona
ela tinha um nome artístico, Lucília Helena, mas era Lucília Lima. E mais o enteado de Sarmento Peiros, eles conseguem, com autorização da PVDE, com autorização do governo português, tomam um navio Tarno e vão para Macau. Ele chega em abril de 35 a Macau, não consegue arranjar emprego, vai a Hong Kong um mês depois e apanha um navio, que era o África Maru, que o leva de Hong Kong para Lourenço Marques, na altura, onde ele pensava que poderia ficar a trabalhar. Ele consegue, inclusive, pedir ao governo português autorização para ficar em Lourenço Marques, não lhe é concedida, porque dizem que ele está a fugir de Macau. É curioso porque ele vai num navio Tarne de Lisboa para Macau, tem várias escalas, poderia ter saído quando quisesse, e saiu do navio quando quis, mas voltou e nunca teve essa, pelo menos ele conta que não teve essa tentação da fuga. Ok, estamos em Lourenço Marques, em maio de 35, ele fica lá até junho, não consegue autorização oficial para ficar lá, não consegue arranjar emprego, e alguém ter-lhe dito que a situação dele poderia piorar e que seria melhor ele fugir. Ele foge para Joanesburgo, em junho de 1935, e depois, passado muito pouco tempo, apanha o chamado Santos Maru, que o leva de Joanesburgo para o Rio de Janeiro. Este período de exílio no Brasil está um pouco mal identificado. Eu tenho aqui datas, como estão a ver, de 35 a 48, de 35 a 36 ele fica no Rio de Janeiro, em novembro de 36 ele vai para São Paulo, fica lá o ano 37 até 45, Rio de Janeiro, ele volta para Rio de Janeiro em 1945 a 48, e está aqui uma dúvida relativamente à Espanha. Isto porquê? Porque há referências, por um lado, da PIDE, que ele esteve no Norte de África, em Marrocos, mais nomeadamente, em Marrocos, numa reunião dos opositores ao regime de Salazar, e também há documentos que referem que ele poderá ter estado na Guerra de Espanha, a Guerra Civil de Espanha. Há inclusive um artigo escrito por ele no Diário Popular, onde se fala que alguém que trabalha na alfândega, numa das passagens de Portugal para a Espanha, que o conhece bem, que diz que ele que esteve lá e que se falava quando o avião do Sarmento Gueiros fazia bombardeamentos, que toda a gente fugia. Bem, isto é um bocado criar uma história que ele não confirma, e eu também não consegui confirmar isso. Eu acredito que há gente que sabe esta parte, mas há gente que não se quer empenhar ou acha que já fez tudo em relação ao Sarmento Beiros, que é um perfeito erro. Bem, resumindo, em 1948 ele decide que a vida dele no Brasil que não tinha sido nada fácil, tinha feito um conjunto de trabalhos numa empresa de um português madeirense que vendia móveis de vime, trabalhou como relações públicas em Santos, num hotel, né, que se chama na Ilha do Porchat. Trabalhou lá também, fez artigos para jornais, foi comentador de guerra. Portanto, e para além disso, com questões políticas relacionadas com os homens portugueses que viviam no Brasil, que estavam de alguma forma também, e eram opositores ao Salazar. Também não é demais falar que ele no Brasil não teve todo o apoio que deveria ter tido, porque várias pessoas portuguesas que viviam lá nunca o acharam com as melhores condições, digamos assim, para apoio. Sempre o acharam persona não grata nessa altura, depois do que aconteceu em 1927, da viagem que ele era o herói, depois já não o apoiaram
como supostamente ele precisou naquela altura. Pronto, mas em 1948 ele regressa à Europa, passa por Lisboa, a PIDE vai ver o que é que ele tem no navio, descobrem um conjunto de quadros que eram da Dona Lucília Lima, que ela era pintora, e ele vai de Lisboa para a França e fica em França até 1950. Nessa ocasião, ele faz ou inicia um acordo com o ministro do Interior português, que era o Joaquim Trigo de Negreiros, onde ele pergunta, numa primeira carta, se ele vier a Portugal para tratar de assuntos pessoais, se será incomodado pela polícia, pela PIDE, na altura já a PIDE. Trigo de Negreiros diz-lhe que não haveria problema e ele acaba por regressar no último dia de 1950. É curioso também que nos reportes da PIDE é muito bem delineado o que é que acontece, como é que ele entra, ele vem de comboio, como é que ele entra na fronteira em Vilar Formoso, como ele chega ao Porto, quem conhece o Porto delinea muito bem o que é que ele faz quando sai da estação, usa o Passeio das Cardosas, quem conhece o Porto sabe onde é que é, toma um táxi e vai para onde? Para a casa do irmão, por aí fora. Pronto. Está muito bem documentado todo este aspecto do fim do exílio de Sarmento de Beiros no estrangeiro. Ora, mas, como já falei no início, nós temos essencialmente, nesta parte do Sarmento de Beiros, é perceber o chamado processo de esquecimento. Isto é, se calhar, neste momento, mais importante do que propriamente a fase da memória, porque a memória está escrita. E nós não temos dúvidas sobre ela. Esta fase, e eu decidi dividi-la em duas fases, isto tem tese, porque há algumas coisas que é a minha opinião, mas que ainda teriam que ter uma investigação ulterior aqui que neste momento não foi feita ainda. Mas eu gostava de falar o seguinte: o esquecimento é normal que... Eu estou a falar do esquecimento como motivação política. Não é um esquecimento por as pessoas não saberem quem é. Isso é a fase seguinte. E é curioso porque essa fase do esquecimento, existe aqui um conjunto de dados de um filósofo francês, do Paul Ricoeur, que muito especificamente diz que o esquecimento é uma reconfiguração da memória histórica, ou pode ser feito através de uma reconfiguração da memória histórica. Diz ele que pode-se sempre narrar de outro modo, suprimindo, deslocando as ênfases, refigurando diferentemente os protagonistas da ação, assim como os contornos. E é curioso também diz que este esquecimento intencional, por memória manipulada, é possível de acontecer quando poderes instituídos dirigem a composição da intriga e impõem uma narrativa canónica por meio de intimidação ou de sedução. É, de facto, isto que aconteceu em relação a Sarmento de Beiros. Relativamente a esta fase 1, eu penso que é mais ou menos aceito por todos. Este esquecimento é lógico. Portanto, ele entra na revolta de 20 de julho de 1928 e a partir daí ele sai do exército, naturalmente, ele é julgado, mas não julgado em termos de política, mas ele está em França e, portanto, não há propriamente não conseguem apanhar, portanto, não o trazem em termos de julgamento militar, como depois acontece em 1934. Mas esta fase 1 é normal que aconteça. É normal porque é decorrente de um conjunto de movimentos, primeiro o 20 de julho de 98, de 1928, e depois do 26 de agosto de 1931. Portanto, este esquecimento é aceito por questões políticas óbvias. Mas é curioso que quando ele regressa, em 1950, também não era perceptível ou esperado que Sarmento Beiros, o governo conseguisse, digamos, reabilitar. É curioso porque há uma amnistia, ele regressa em 1950, a amnistia é em 1951, ele consegue recuperar
a reintegração no Exército primeiro e depois, a partir de 1952, na Força Aérea. Mas é curioso que depois, em 1964, ele recebe a Ordem do Império. Eu tentei perceber porque é que ele recebeu a Ordem do Império. E o que lá diz é muito simples, porque ele colaborou nas décadas anteriores, através da sua fase de piloto aviador na Aeronáutica Militar, para unir as colónias portuguesas. Isso é muito pouco. É muito estranho essa justificação que é dada pelo Ministério do Ultramar. De qualquer das formas, esta Ordem do Império é-lhe concedida em 1964 e depois, em 1972, ele é promovido por distinção a coronel. Aqui mete-se, se calhar, outros dados, e eu também posso referir alguns. Ele estava muito doente, já em 1972, tinha alguns problemas económicos, que são referidos pelo general Deslandes. O general Deslandes faz um pedido para que ele seja promovido por distinção a coronel, de modo a conseguir mais dinheiro para a situação em que ele se encontra naquele momento. E, por outro lado, ele também tem apoio do irmão de Marcelo Quetin. E, portanto, há aqui uma certa ligação, embora não direta, ao regime da altura, embora também se possa dizer que em 1958 ele participou em todo o processo como apoiante, não sei se mais qualquer coisa, de Humberto Delgado, da candidatura de Humberto Delgado à presidência da República em Portugal. Portanto, há aqui um conjunto nesta segunda fase, que depois se estende pós 25 de Abril, há um conjunto de coisas que de alguma forma que não são diretas, mas que depois alguém pode tentar associar ao regime do Estado Novo. Quando se dá o 25 de Abril de 1974, poderíamos quase dizer, o senhor teve mesmo azar. Não é que ele morre em junho de 74? Imaginemos que ele durava mais 10, 15 anos. Poderia haver a hipótese de reabilitação. Mas como ele morre logo em 74 e possivelmente, isto é em tese, eu estou a falar neste momento em tese, os representantes políticos da altura poderiam de alguma forma ter uma ideia que a promoção dele por distinção a coronel 2 anos antes, a própria Ordem do Império de 64 conectavam o Sarmento Peiros, embora na minha opinião pessoal não foi isso que aconteceu, mas conectavam o Sarmento Peiros ao regime anterior. Bem, seja o que for, eu penso que esta situação não é clara e precisava também de mais investigação para se conseguir perceber o que é que se passou e se houve mesmo interesse no pós-25 de Abril que ele fosse reabilitado. No livro e no trabalho de doutoramento eu falo em outros elementos que pós-25 de Abril são reabilitados. Não sei, poderia ou necessitaria de mais algum trabalho de investigação neste caso. Há aqui uma expressão que eu, por acaso, não comungo muito, que é o do Dr. Ribeiro e Castro, diz que o passado é tão poderoso que nem Deus o pode modificar. Parece que não. Tanto parece que não, que politicamente, com motivações políticas, o passado do Sarmento Beiros foi esquecido ou foi quase limpo. Portanto, não acredito muito nesta situação. Acredito mais neste senhor João Antoine Thyssen, que diz que a morte deste-nos dos nossos bens para nos vestir das nossas obras. De facto, o que fica do Sarmento Beiros são as obras dele. São o que ele fez em termos de piloto aviador, em termos de político, em termos de revolucionário, em termos de idealista, porque ele diz, num documento que ele escreve na Seara Nova, ele, para todos os efeitos, é político.
com o que escreve e com a posição que toma, ele é político, independentemente de ser militar. E, portanto, estas várias facetas são as obras do Sarmento Veires, que é importante que sejam, neste momento, trazidas do esquecimento para a memória. E é curioso também que esta memória não só deve ser, na minha opinião, trazida à tona pela parte académica, pela parte militar, eu acho essencialmente pela parte política, que é o que neste momento ainda muito pouco foi feito e que devia ser feito. Muito mais devia ser feito. Lembrei-me desta imagem. Quem conhece Ponte Lima tem uma representação militar numa força romana que, segundo se diz, era comandada por Décio Június Brutus e que, quando esta força romana chegou a esta zona, achou muito curiosa e com uma certa beleza, que era muito parecida com o rio Letes. Só que para eles, o rio Letes, o que é que era? Era o rio do esquecimento. Segundo a opinião que eles tinham, quem atravessasse o rio Letes ficava sem memória. Entrava num esquecimento permanente. E não quiseram atravessar o rio. Então, o que terá acontecido? O comandante Décio Június Brutus atravessou para o outro lado do rio e começou a chamar cada um dos seus homens pelo nome, para lhes demonstrar que, neste caso, ele, atravessando o rio, não perdeu a memória. O esquecimento não conseguiu ser efetivo nesta situação destes homens. O que é que eu quero, por arrastamento, falar neste caso? É que nós não temos que ter medo dos esquecimentos que acontecem, porque eles podem sempre ser reversíveis. E os esquecimentos podem ser ultrapassados. E para isso temos que ter um esforço, tanto da parte académica, como a parte militar, como essencialmente da parte política. Eu acho que seria importantíssimo que fosse dado o relevo ao Sarmento Beiros e às ações do Sarmento Beiros em 1924, em 1927 e todo o resto da história que ele teve, como, por exemplo, foi dada à passagem ou à travessia aérea do Gá Coutinho de Secadura Cabral para o Brasil. Não me parece que, em termos técnicos, fosse menos importante o que foi feito de Lisboa, de Portugal a Macau, ou então travessia aérea noturna da Guiné para Fernando Noronha, de menos em relação ao que foi feito Gá Coutinho e Sacadura Cabral. Portanto, para mim estão todos ao mesmo nível. Naquela altura era importantíssimo o que cada um desses pilotos fez. E, portanto, devíamos dar um inteiro apoio e retirar o esquecimento para perceber na sociedade portuguesa atual, perceber quem foi Sarmento Beiros e, para além dele, também toda a gente que colaborou com ele, com o Brito Pais, com o Jorge Castilho, Manuel Gouveia, toda a gente que fez, para além dos outros militares aviadores que também fizeram outro tipo de viagens. Neste caso, Sarmento Beiros precisava que lhe fosse feita justiça histórica, que é isso que é mais importante. Muito obrigado. Rocha Ribeiro, muito obrigado. Pode tirar o compartilhar a tela. Se ficamos a ver uns aos outros mais facilmente ainda. Eu não sei se, e agora à disposição de todos os que estão a assistir, se querem colocar alguma questão. Não há questões, tenho eu. Eu achei, conhecia, portanto já li o livro, resumiu aqui, obviamente, o livro, mas não dispensa a leitura do livro. Isto é um incentivo agora a ler o livro. Neste caso, até pelos documentos que junta no livro e pelas citações que faz, eu julgo que é importante agora ficar o incentivo para a leitura nestas duas dimensões, a dimensão
do herói e a dimensão depois do político. A minha questão tem a ver com as duas fases que aqui colocou e que também estão no livro, o pós-25 de julho de 1928 e depois o pós-25 de abril de 74. Eu penso que deveria haver aqui mais do que duas fases. Uma segunda fase que é estranha, que é a fase do pós-1950. Ou seja, quando vem a amnistia, não é só para ele, mas há ali uma série de acontecimentos, desde a condecoração à promoção por distinção, que independentemente da justificação que dá, que aqui apresentou o Rocha Ribeiro, eu não sei se haverá outros fatores influenciadores, designadamente a influência que tinha o irmão, que veio, se não me engano, se não foi reitor, foi vice-reitor, se não me engano, foi vice-reitor depois da Universidade do Porto. Julgo que não chegou a reitor porque houve ali opções até pessoais também, da parte do irmão. Não terá havido, digamos, uma influência, independentemente do posicionamento político dele, continuar, e isso vê-se na campanha, depois para a presidência da República, no apoio que ele fez contra o regime, mas, independentemente disso, não terá havido esse apoio da família que terá depois levado também digamos, à reabilitação, não só com a condecoração, mas sobretudo depois com a promoção por distinção. O 25 de Abril não há fase. Eu percebo que o seu alerta é para as pessoas não se esquecerem, e o facto de ele ter morrido em cima do 25 de Abril e ter sido ultrapassado por todo o período pós-revolucionário, se esqueceram dele também depois do 25 de Abril. Eu percebi. E, no fundo, este livro, julgo que tem isso até escrito num livro, é também uma maneira de o reabilitar pós 25 de Abril. Tal como se fez a muitos outros homens da mesma geração. Eu acompanhei isso, obviamente, tendo comandado a Academia e tendo estado no local do Grupo de Esquadrilhas da Aviação da República, tendo estudado esse período em pormenor, tendo estudado outros pilotos, apesar de ser não ser uma força aérea, obviamente nós sabemos que houve outros que tiveram reabilitações de todo tipo depois do 25 de Abril. Mas a questão, voltando mesmo, era porque não essa fase 2, é porque há esta indefinição de terá sido o apoio, terá tido as questões de saúde que terão influenciado toda esta fase desde 50 a 72, é a questão que deixa e sobretudo a questão familiar. Se não terá havido uma influência muito grande da família nesse processo. Sr. General, obrigado pela pergunta. Posso lhe dizer o seguinte, os familiares do Sarmento Beiros, essencialmente os sobrinhos netos, portanto, netos do Rodrigo Sarmento Beiros, do irmão, costumavam dizer que o Rodrigo Sarmento Beiros tinha mais um filho, que era um filho mais velho, que era o próprio irmão. Porquê? Porque ele precisou sempre de muito apoio por questões, ou porque estava preso, ou porque precisava de dinheiro, porque não tinha disponibilidade. O irmão Rodrigo Sarmento Beiros foi uma ajuda muito importante em todo o período, a parte inicial, depois de 1928, depois da vinda em 1950 também o apoiou bastante, e eu acredito que, tendo ele, Rodrigo Sarmento Beiros, a posição política relacionada com a Câmara Corporativa, tendo relação alguma, eu não diria proximidade, mas diria relação político-profissional através dessa parte da Câmara Corporativa, ele chegava muito facilmente ao poder político. E eu acredito que também poderá ter havido esse apoio ao Coronel Sarmento Beiros, de modo a que lhe fosse facilitada a vida, mas sempre com esse princípio que eu referi já anteriormente. Nunca reabilitação. Nunca pelo ato ou pelos atos que ele terá cometido na década de 20 e depois tudo o resto, o exílio e por aí fora. Porque muita gente, se calhar, não sabe, ele durante o período em que esteve no Brasil, participou em imensas situações de comemorações políticas relacionadas com o 5 de outubro, relacionadas com os grupos de antifascistas portugueses do Brasil,
E, portanto, havia sempre digamos, uma pedra no sapato relativamente à atuação de Sarmento Beiros, e que essa reabilitação, a meu ver, nunca esteve propriamente em cima da mesa. Foi, essencialmente, atenuar, mitigar a situação pessoal, que, de alguma forma, eu acredito, e de acordo com o que diz o Sr. General, possa ter havido influências também do irmão. Só mais um pequeno pormenor sobre as fases que o senhor fala. De facto, eu podia ter posto aquilo em 3 fases. Uma primeira fase pós 1928, uma segunda fase de 50 até 74 e uma terceira fase de 74 para a frente. Só que a fase de 74 para a frente está muito, muito cortada com a morte dele. E, portanto, ele quase deixa de existir, deixa quase de haver a necessidade de justificar a reabilitação, porque ele acabou por morrer em junho de 74. E, portanto, quando eu imaginei as fases do esquecimento, tentei ficar unicamente nessas duas, porque se calhar a última não é assim tão importante. A última, se calhar, será mais importante agora se o poder político conseguir, ou a estrutura militar, ou a estrutura académica, conseguir reavivar tudo que é a vida do Sarmento Beiros. Bem, alguém tem mais alguma questão? Fazem favor. Ora, não havendo, fica o nosso sincero agradecimento e fica a curiosidade de quem o escutou para agora ler o livro do programa de Mundo Barata, das edições Colibri, que está também nas livrarias, e portanto, e fica também o desafio, exatamente. E fica também o desafio para, eu também o tenho aqui, e fica também o desafio para as próprias questões que durante a exposição e no próprio livro estão para pesquisas posteriores, que referiu há pouco, durante a sua comunicação, que ainda há aqui muitas áreas para trabalhar e para comemorar, não é evocar, é para comemorar dentro de alguns anos. E nós estamos receptivos a isso na Comissão Portuguesa de História Militar. Muito obrigado a todos aqueles que nos escutaram em direto e a todos aqueles que certamente nos vão escutar através do YouTube da Comissão Portuguesa de História Militar. Muito boa tarde e muito obrigado. Obrigado, João.